Glória a Deus, graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta menor, Jonas. Fica ali entre Gênesis e Apocalipse. O irmão pode procurar. Louvado seja o nome do Senhor. Fica depois de Amós, depois de Joel, antes de Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, capítulo 1, seu versículo 1. Vento está uma benção. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, seu versículo 1 em diante. Vamos ler para ganharmos tempo. Chamado a fuga e a punição de Jonas. Aleluia. É forte. Tá vendo, meu pastor? Cuidado. Cuidado, meu pastor Fábio, que se correr, Deus pega. Se ficar, Deus pega. Então fique, meu irmão, não corra. Não corra. Jonas, capítulo 1, seu versículo 1 em diante. Vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como esta ordem. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninus, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. E partiu na direção da cidade de Tarsis, isto é, jaspe, amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, e a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Versículo 4. Contudo, o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um deles, homens, passou a clamar o seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar as cargas do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. Aleluia. Até aqui, em nome de Jesus. Livro de Jonas. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor faz uma convocação para Jonas e até uma cidade, ao qual esta cidade já estava cheirando mal as narinas do Senhor. A palavra do Senhor diz que esta cidade é uma cidade idólatra, uma cidade onde as pessoas eram maldosas, uma cidade onde as pessoas agiam para matar as pessoas, e isso estava incomodando o nosso Senhor. Agora o nosso Deus, ele dá uma direção para Jonas, e a esta cidade pregar contra esta cidade. Ou seja, Jonas teria que ir para esta cidade, pregar a palavra de Deus, falar para aquele povo se consertar, pregar a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Jonas, ele se esconde e corre dessa direção que Deus
tinha dado para ele. E assim é na minha vida e na sua vida também. Quantas coisas Deus manda eu e você falar. Quantas coisas Deus manda eu e você pregar em direção a algumas pessoas, para falar do amor dele, falar para se consertar. E nós ficamos com medo, porque muitas das vezes nós se achamos incapazes de fazer aquilo que Deus mandou. Mas Deus não está atrás das pessoas capacitadas. Ele quer a pessoa para Ele mesmo capacitar. E se eu e você for olhar na Bíblia, quantos homens e mulheres não tinham condições nenhuma de fazer aquilo que Deus pediu, mas Deus viu naquele homem, naquela mulher, que tinha total condição de fazer essas coisas. Moisés era gago, Moisés não sabia falar, e quando Deus fala com ele, para ele descer a terra e tirar o seu povo das garras de Faraó, ele disse: eu sou gago, eu não sei falar. E Deus diz: então somente abre a sua boca e deixa que eu falarei por ti. E aí Deus fala para Jonas: vá até esta cidade, que eu quero que você pregue contra esta cidade. Mas todos nós conhecemos Jonas como profeta fujão, o profeta que não queria ir fazer as coisas que Deus estava mandando, e agora ele tenta se esconder dos olhos de Deus. Triste do homem e triste da mulher que tenta se esconder dos olhos de Deus. Nós não podemos se esconder dos olhos do Senhor. E ele achando que se ele tivesse no porão do navio, Deus não ia ver ele. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele compra uma passagem, e ali ele adentra naquele navio e se esconde no porão. A palavra do Senhor diz que o navio desce, e em um determinado momento o Senhor dá ordem ao mar e dá ordem ao vento para ali estar balançando aquele barco. Agora preste atenção, o homem não queria ouvir a voz de Deus, o homem não queria fazer aquilo que Deus determinou, mas a natureza obedece à voz do Senhor, a natureza obedece àquilo que Deus quer, e Deus pede para o vento vir e pede para o mar ficar revolto, para aquele barco começar a balançar. E a palavra do Senhor diz que os marinheiros que andavam naquele barco eram todos idólatras, adoravam falsos deuses. E ali eles, com medo daquele barco estar balançando para um lado e para o outro, eles começam a lançar as suas cargas, as suas fazendas. Fazenda naquele tempo queria dizer dinheiro, as coisas que eles tinham de valor, e eles começaram a jogar sobre o mar, para que o barco ficasse leve. E a palavra do Senhor vem nos dizer que aqueles marinheiros começaram a orar ao seu Deus, começaram a pedir ao Deus dele para que viesse acalmar aquela tempestade, que viesse acalmar aquele vento que estava sobre aquele navio. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que quando o capitão chega no porão, encontra Jonas dormindo, encontra aquele homem deitado sobre o porão, encontra aquele homem ali, achando ele que nada iria acontecer com ele. E aquele capitão faz uma pergunta para Jonas: por que você está aí deitado? Por que você não está aflito com essas coisas que estão acontecendo? E ele diz: estas coisas que estão acontecendo é por minha causa. É porque eu não quis obedecer à voz de Deus. Eu não quis ouvir a voz do Senhor. Eu tentei fugir. Eu tentei me esconder neste porão para que Deus não viesse a me enxergar. E muitas das vezes, igreja, pode ter certeza disso que eu vou dizer. Por causa da minha desobediência, por causa da sua desobediência, pessoas que não tem nada a ver com a sua vida vai sofrer. Aquele homem, aqueles homens que estavam naquele navio, o capitão, os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas, mas por causa da desobediência daquele homem, toda a tripulação padeceu.
Todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele navio ficaram com medo, ficaram imaginando que aquele navio iria afundar. Mas ali a palavra do Senhor veio dizer que aqueles capitão pegou Jonas e jogou no meio do mar. E agora Deus, ele dá ordem a um grande peixe. Deus dá ordem a um grande peixe. Quando ele é jogado no mar, a palavra do Senhor diz que aquele grande peixe engole Jonas. E ali ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe grande. Ali ele passa, e Deus dá ordem para que esse peixe levasse Jonas para a cidade de Nínive, onde Deus queria que ele estivesse. Então eu quero dizer para a igreja: não adianta correr, não adianta fugir, não adianta se esconder do teu chamado. Se Deus tem algo na sua vida, Ele vai cumprir, queira você ou não, vai ter que se cumprir. Não é o que estou dizendo, é a palavra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele mandou, Ele garante. E Ele ia garantir na vida de Jonas. Porém o medo tentou paralisar ele, e é normal. Assim também como o medo tenta nos paralisar. Assim também como eu e você se achamos incapazes de fazer aquilo que Deus determinou. Muitas das vezes ficamos a se pensar: tem tantas pessoas que Deus pode usar, tem tantas pessoas melhores do que eu, porque justamente Ele veio me escolher. Porque Ele sabe o meu e o seu potencial. Ele sabe do que eu e você é capaz de fazer em direção dEle. E a palavra do Senhor diz que aquele homem chamado Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe grande. Se você ver lá em Mateus, os fariseus chegam para Jesus e dizem: Jesus, quando nós vamos ver o sinal? Quando é que você vai mostrar um sinal para essa geração? E Jesus diz: eu não mostrarei sinal nenhum para vocês. O único sinal que você vai ter é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe grande. Assim será com o Filho de Deus, que vai passar 3 dias e 3 noites dentro da terra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E ali Jesus estava dizendo para aquele povo, que ele viesse entender o propósito, que Jonas teve que passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe grande. E a palavra do Senhor diz que quando ele cumpre esses 3 dias e essas 3 noites, o peixe leva ele para a cidade. Porque ele teria que pregar a palavra do Senhor. Ele teria que falar para aquela cidade que aquilo que eles estavam fazendo já estava subindo com mau cheiro às narinas do Senhor. Já estava incomodando a Deus, e eles tinham que parar de fazer estas coisas. Eles teriam que obedecer à voz do Senhor. Eles teriam que obedecer à voz do profeta, aonde Deus pediu para este profeta Jonas ir e levar a palavra de Deus para aquela cidade. Mas a palavra do Senhor veio dizer que ele se esconde, ele corre. E quando nós se escondemos do propósito de Deus, quando nós se escondemos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, muitas das vezes nós vamos sofrer, muitas das vezes nós vamos ter percas em nossa família, muitas das vezes nós vamos passar situações que eu e você não queríamos passar, mas tudo por causa que eu e você não quer cumprir, não quer obedecer o chamado de Deus em nossas vidas. Aquele homem, ele tinha um chamado, aquele homem, ele tinha um propósito a ser cumprido, e Deus contava com ele. Deus contava com ele para que ele fosse naquela cidade e pregasse a palavra do Senhor. E assim na minha vida e na sua vida, igreja, Deus, ele conta comigo e conta com você. Quantas pessoas estão como aquelas pessoas da cidade de Nínive,
precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando ser repreendida, precisando ser repreendido para se voltar à presença de Deus. E muitas das vezes nós estamos como Jonas, correndo, não querendo obedecer o chamado de Deus em nossas vidas. Eu também não queria obedecer o chamado do Senhor. E cada um de nós aqui também não queríamos obedecer aquilo que Deus tem determinado em nossas vidas. Mas quando nós paramos para entender que se nós servimos a um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, por que não ouvir a voz do Senhor? Por que não obedecer aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós? Mas muitas das vezes, o medo nos paralisa. Muitas das vezes, a voz oculta começa a colocar coisas em nossas mentes, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, se você for, você não vai conseguir. E aí começa a nos paralisar, começa a nos fazer desistir de seguir o propósito do Senhor. Assim foi em minha vida. Quantas as vezes eu recebi profecia do Senhor e eu dizia: não, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei ministrar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é comigo e com você. O que importa é que eu e você obedeça a palavra de Deus. O que importa é que você venha ouvir aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. E muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós como seres humanos. Aí Deus dá ordem ao mar, Deus dá ordem ao vento, Deus dá ordem a um grande peixe. E todos eles obedecem à ordem de Deus. E nós como criatura, filhos de Deus, muitas das vezes não obedecemos à ordem do Senhor. E muitas das vezes queremos fazer da forma que nós achamos melhor. E a forma que aquele homem achou melhor foi se esconder. Mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Se você estiver na profundeza do mar, ali Jesus está. Se você estiver na profundeza da terra, ali Jesus está. Se você estiver na asa de uma águia voando, ali Jesus está, porque Ele nos acompanha e Ele sabe de todas as coisas em nossas vidas. Mas eu e você não podemos deixar o medo nos paralisar. Eu e você não podemos deixar que nada venha tirar o propósito de Deus em nossas vidas. Porque Deus contava com aquele homem. E Deus conta comigo e conta com você. O que é que nós estamos fazendo para pregoar a palavra do Senhor? Imagina aquela cidade idólatra. Uma cidade onde as pessoas eram perversas. Tudo era na espada, não tinha compaixão, tudo resolvia na espada. E chega a subir as narinas do Senhor, fedendo, chega a desagradar ao nosso Deus. E Deus, Ele decide tomar uma decisão. Que decisão é essa? Pregar contra aquela igreja, pregar contra aquela cidade, melhor dizendo. Não é pregar a palavra de Deus, era para dizer assim: ou se conserta ou eu vou destruir, ou esse povo chega para mim ou eu vou destruir, porque tudo que vocês estão fazendo está me desagradando. O próprio Deus estava falando. Mas Ele queria
salvar aquela cidade. Ele não queria que aquela cidade se perdesse. Porque Deus, Ele não tem prazer nenhum, igreja, de nenhum de nós. Ele não tem prazer que a sua humanidade venha se perder. Ele quer salvar a todos. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, da minha e da sua vida, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Mas pelo outro lado, Satanás, ele quer que todos nós venha se perder do caminho, venha sair da direção do Senhor, venha sair daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas nós temos que ter a convicção de não deixar que nenhum sussurro de Satanás, que nenhuma conversa, que nada venha nos tirar do propósito de Deus. E Satanás ali, ele tentou tirar Jonas do propósito de Deus. Satanás ali tentou tirar ele daquele caminho que Deus tinha preparado para ele ir até aquela cidade e pregar contra aquela cidade. E assim na minha vida e na sua vida, nós não podemos fugir da direção que Deus tem dado para cada um de nós. Cada um de nós tem uma direção. Cada um de nós tem algo para fazer, vindo da parte de Deus. E você sabe qual é a direção que Deus colocou para você fazer. Eu sei qual é a direção que Deus colocou para eu fazer. Mas muitas das vezes nós fraquejamos, ficamos com medo, queremos desistir pelo caminho. Por que acontece isso? Porque nós somos seres humanos, nós somos dotados de sentimentos. O medo nos paralisa, a multidão nos paralisa. Quem é de nós que for pregar em uma igreja grande, cheia de gente, e não vai ficar com medo? Não vai olhar assim, será que eu posso? Mas não foi o homem que te chamou, não foi a mulher que te chamou, não foi o homem que tinha determinado para Jonas ir àquela cidade, foi o próprio Deus. E quando Deus manda, Ele garante. Veja Josué, quando Moisés morreu, ele disse: como é que eu vou assumir esse povo? E Deus disse: seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Não temas. Se eu mandei, vá. Prossiga. Quem mandou foi eu, o Senhor. Não tenha medo, não tenha medo do que vão dizer, não tenha medo do que vão falar. Eu mandei você ir. Seja forte e corajoso. Persevere e vá até o fim. Era isso que Jonas teria que fazer. Eu vou. Independente se aquela cidade é uma cidade perversa, independente se aquela cidade é uma cidade onde as pessoas são idólatras, mas quem mandou eu ir foi o general de guerra. Quem mandou eu ir foi aquele que não perde uma batalha. E eu vou. Eu não vou em minha direção, eu vou na direção de Deus. Nós temos que fazer que nem Davi fez. Você pode vir, gigante, com a sua lança, com o seu escudo, com a sua espada, para mim não interessa. Eu vou com a palavra de Deus. Eu vou com aquele que pode resolver todas as coisas. E a sua lança, a sua espada, o seu escudo não é maior que o nosso Deus. Nada você pode fazer se Deus não for conosco. E que eu e você nesta noite venha a entender que o medo não pode nos paralisar. Que eu e você venha a entender que o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é maior do que todas as coisas. Deus quer te usar, quer me usar para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele quer nos usar. Deus quer que eu e você venha abrir a nossa boca e pregar o amor de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que se eu e você não clamar as pedras, elas vão clamar.
Se eu e você não abrir a boca para falar do amor de Deus, Deus vai enviar as pedras e elas vão clamar. O que está faltando neste século 21 é homens e mulheres com coragem de desbravar e pregar a palavra do Senhor. Eu vi no Instagram um menino, você crê, menino tem muito, 9 a 8 anos, pregando a palavra do Senhor dentro do ônibus. Que exemplo aquele menino está dando para mim e para você. Porque muitas das vezes temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, mas ficamos com medo. Muitas das vezes temos a oportunidade de falar do amor de Deus, de salvar uma vida, salvar uma alma. Como aquele homem teve a oportunidade de salvar uma cidade inteira. Mas o que ele preferiu foi correr. Não corra, irmão. Se Deus está direcionando você a algo, não corra. Porque só quem já correu do propósito de Deus sabe o quanto é difícil. Só quem já correu daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós sabe o que é passar nas mãos de Deus. Não queira passar na mão de Deus, porque só Ele pode tirar você das mãos dele. Mas aquele homem, ele preferiu desobedecer à voz do Senhor. Aquele homem preferiu fazer as suas próprias vontades. A vontade de Deus era levar ele para aquela cidade. A vontade de Jonas era correr. A vontade de Deus era salvar aquela cidade. E a vontade de Jonas era se esconder. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas vontades. Porque muitas das vezes nós falamos, Deus faz conforme a tua vontade. Que a tua vontade é boa. A tua vontade é perfeita. E a tua vontade é agradável. Mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes achamos que a nossa vontade é boa. Muitas das vezes achamos que a nossa vontade é perfeita. Muitas das vezes achamos que a nossa vontade é agradável. Mas quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, para fazer as nossas vontades, as consequências vão vir. Assim como veio para aquele homem. Ele poderia ir para qualquer lugar. Ele poderia se esconder no porão do navio. Ele poderia ir para outra cidade. Ele poderia ir para onde ele quisesse ir. Mas Deus ia fazer com que ele chegasse na cidade de Nínive. Se Deus tem uma direção para você, você pode correr para onde você for. Você pode correr, mas na hora que Deus disser agora, tem que ser no momento de Deus. Então, meu pastor Fábio, não corra mais não. Não corra. Então, igreja, não corra mais não. Continue obedecendo a voz do Senhor, continue fazendo. Mesmo eu e você nos achando incapazes de fazer aquilo que Deus mandou, mas nós vamos fazer porque Ele foi quem mandou. E quando Ele manda, Ele garante. Jamais o nosso Senhor vai mandar eu e você ir fazer coisas da direção dEle para nos envergonhar. Jamais. Se Ele mandou, Ele garante. Ele sabe do meu e do teu potencial. Ele sabe do meu, onde eu e você, nós podemos chegar. O que nós devemos fazer é se disponibilizar e obedecer à voz do Senhor. Se disponibilizar a fazer aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que eu e você nesta noite venha a entender
que a nossa vontade muitas das vezes pode nos levar a caminhos ao qual Deus não queria que eu e você fosse passar. Porque foi assim na vida de Jonas. A vontade dele foi para outra cidade. Não era o caminho do Senhor. Não era aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Não era aquilo que o Senhor tinha falado. Levanta-se, Jonas, e vai até Nínive, e prega contra aquela cidade, porque todas as coisas que eles estão fazendo naquela cidade está me desagradando. Mas aquele homem decidiu correr. Então que eu e você nesta noite venha a entender que nós não podemos correr do propósito de Deus. Nós não podemos correr daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não podemos correr, temos que enfrentar, temos que ir na direção do Senhor. Creia nesta palavra, que esta palavra possa entrar na tauba do teu coração e do meu coração também, e que a gente venha colocar em prática. Que eu e você não venha deixar que a nossa vontade venha prevalecer. Porque muitas das vezes a minha e a tua vontade é a vontade da carne. É a vontade para fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Mas a vontade de Deus é a melhor na minha vida e na sua vida. Que os irmãos possam ter entendido esta palavra nesta noite. Que os irmãos possam guardar esta palavra na tauba do teu coração e pôr em prática. Não permita que nada e nem ninguém venha tirar a direção que Deus tem colocado na sua vida. E você sabe a direção que Deus tem falado com você. Você sabe a direção que Deus tem colocado você para fazer. Então não se importe com quem vai falar. Não se importe com quem vão achar. Obedeça a voz de Deus. Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus.